participamos do Festival Internacional de Corais de Maringá, o FIC. E olha, a gente ensaiou muito, muito. Berimbau, berimbau, berimbau. Agora vai. Olha só, pessoal, ali. É curioso como a arte influencia na interação humana. Cada interação é uma história. E olha, dentro desses 21 anos de corais, a gente tem muita história para contar aqui. O coral surgiu em 2004, orientado pelo professor John Kennedy, mas logo esse cargo de direção passou para a professora Andrea Agnesini, que seguiu nesse cargo até o ano de 2024, quando ela precisou pedir licença para fazer o doutorado. Hoje em dia, o coral está sob coordenação do professor Paulo Lopes, e eu, Lucas Gaino, e o Lucas Ago, ambos alunos do curso de música, somos os regentes. Desde o início do projeto, diversas pessoas passaram por aqui. E sério, muita gente. Muita gente. Até porque 21 anos é muita história para contar. É claro que nada disso seria possível sem nossos queridos coralistas. Eles são os mais diversos possíveis. Temos coralistas de dentro da universidade, da comunidade interna da UEM, e coralistas da comunidade externa da UEM. Primeiro, nós fazemos o aquecimento vocal e preparação corporal. Depois, seguimos para os ensaios de naipe. Os naipes são as divisões de cada grupo vocal. Temos o naipe das sopranos, o naipe das contraltos e o naipe dos barítonos. Após, juntar as vozes e ver a magia acontecer. Nós somos como tu, somos a mesma família. Olha lá, sou eu, os regentes do coral, Karen e Vinícius, nossos pianistas. Eu até poderia apresentar toda essa galera, mas eu acho mais interessante cada um de nós fazer isso. Confesso que quando eu recebi a proposta assim, de trabalho, eu pensei, parece interessante. A princípio eu vou ali procurar essa remuneração, trabalhar, aplicar um pouco da teoria, do conteúdo que eu vejo aqui na universidade. Mas logo nos primeiros ensaios, apesar daquele frio na barriga, né, de estar ali com quase 40, 50 pessoas na sala, você ali seu instrumento com aquela baita responsabilidade assim, de que se eu tocar uma nota errada aqui, eu vou estar passando uma nota errada para o pessoal, então se na apresentação eu tocar errado, vai dar para perceber, enfim. Apesar desse frio todo na barriga, sempre me senti muito bem acolhido pelos coralistas, pelos colegas, monitores. Um mês de ensaio, você vindo, você vai criar uma família, um vínculo ali. Você vai querer, vai ter dias que o ensaio vai ser cansativo, não vou mentir. Mas vai ter dias que você vai falar assim, nossa, eu não posso faltar no ensaio, eu não quero faltar no ensaio, porque eu quero sentir isso, cantar mais, ver que realmente é uma família ali. Somos a mesma família, nós somos como tu, somos a mesma família. Você chegou. Eu acho que tem todo um lance afetivo com a música, que a gente sente, a gente escuta, tem todo o nosso sentimento, mas também me encanta muito a parte histórica, política, cultural, assim, por trás daquela obra musical como um todo. Tudo por amor. Ao longo da nossa história tivemos muitos momentos bons, mas também tivemos momentos muito difíceis, como a pandemia do Covid-19, deixando praticamente impossível de se cantar em grupo. Mas o coral não parou, demos o nosso jeito ainda. Eu estava aqui no coral já fazia alguns meses, e aí eu percebi que em alguns aquecimentos que tudo mais que a gente fica andando pela sala, eu estava me sentindo observada. E eu falei pra minha mãe, tem um cara lá no coral que ele fica me encarando, eu acho que ele quer me sequestrar. E aí ela falou, deixa de ser besta, menina, ele tá flertando com você. Eu falei, bom, né? Aí eu fui olhar, né, se era uma pessoa bacana e tudo mais na internet, né? E eu vi no coral, assim, que ele cumprimentava várias mulheres e tudo mais. Falei, nossa, que galinha.
Mas aí eu descobri que era a mãe dele, a tia dele, a irmã dele. Eu conheci a Débora aqui no coral mesmo, a gente não teve nenhum contato antes. Mas, enfim, flerte, né? Gostei dela, vi ali. A gente logo começou a conversar, né? Foi mais num dia que a gente ia ter uma apresentação, inclusive, numa igreja, né? Aí a gente chegou lá, né? Ficou 1 hora antes, né? Chega com bastante antecedência para aquecer, não ter o risco de ninguém se atrasar, né? A gente ficou lá conversando bastante, né? Fomos nos conhecendo e é isso, nos casamos. Eu sempre gostei de coral, né? E como nessa época de 2019 eu estava num momento difícil de depressão, ela achou que poderia me ajudar, porque eu não estava querendo fazer nada, estava com fobia social e tudo mais. E aí eu aceitei vir. Foi difícil vir nos primeiros dias, às vezes eu chegava lá para cima e não queria vir, mas eu me esforcei. Na pandemia também eu me esforcei para continuar, porque era a única coisa que me aliviava, que fazia eu esquecer de problemas, então eu não queria perder isso. E se eu parasse na pandemia, eu acho que eu não voltaria. Então eu continuei firme também na pandemia e tô até hoje, desde 2019. No Coro Escola você acaba encontrando esses grandes desafios, você encontra níveis extremamente diferentes de conhecimento de cada pessoa e o nosso trabalho é conseguir nivelar. Quem está um pouco acima, a gente consiga levar um certo desafio, que a pessoa consiga fazer, que ela fala, olha, isso é algo diferente, dá uma vontade da pessoa estar cantando, estar participando ali, e também algo para quem está mais embaixo num conhecimento musical, que a gente consiga puxar e ir ensinando essa pessoa aos poucos. O que a gente pode falar sobre leigo em música? É teoria? É saber ler uma partitura? Não é só sobre isso, é sobre entender o aparelho, né, fonador, por que eu canto, como o ser humano canta, da onde que vem as coisas, né? Então, a gente tem esse momento de preparação vocal, né, dos nossos coralistas, porque a gente precisa preparar aquele instrumento para poder realizar o trabalho, né, de canto coral. Então a gente tem todo esse cuidado de ensinar como cantar, como fazer um bom apoio. Então a gente passa por esses processos também. E a pessoa pode até saber de música, mas às vezes ela não sabe como cantar. Às vezes a pessoa é um pianista, a pessoa é um instrumentista, mas ela não é cantora. Então ela chega no coral sabendo ler música, sabendo ler partitura, sabendo o que aquelas notas significam, né? Mas ela não sabe emitir aquilo, né? Então ali é um lugar também que as coisas vão se misturando. Então leigos, não leigos, as coisas vão se complementando e a gente vai criando esse trabalho. E a nossa função é mediar isso. O que esse símbolo significa? A gente chama esse símbolo de dinâmica. Dinâmica nada mais é do que, em termos mais gerais, o volume. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dosar quando a gente vai mudar um volume para o outro. Isso em todas as músicas. O que aconteceu no exercício do NIEA? Eu estava vindo, crescendo e aumentando, crescendo e diminuindo aos poucos. Só que o que acontecia é que a gente pulava do mais baixo para o mais alto, sem fazer crescendo, né? O coral, além dessa parte musical, ele também tem um lado muito social, porque ali não é apenas um grupo que vem cantar, é um grupo de pessoas que tem esse momento separado da semana, está às vezes longe da sua família, sai do trabalho direto e vem cantar porque querem cantar aqui. Então se cria um núcleo social ali, um núcleo de amizades, pessoas que estão cantando junto, que estão vivenciando aquele ano inteiro juntos. E isso também permite uma troca de conhecimento muito grande. Porque o meu português é péssimo e no coral eu estou sempre perdido. Os meus colegas devem me ajudar com as coisas de português. Mas eu posso ajudar eles com questões de música.
porque eu me formei, conheço um pouquinho sobre música. Mas mesmo assim, só tem... Você não pode sempre falar como? Às vezes você deve aceitar, eu não entendo por enquanto. Baiana, baiana. Baiana, baiana. Entenderam? Ficou mais... Eu estava em uma escola de música fazendo aulas de músicas e tudo mais, fazia piano, fazia bateria. E eu fui assistir o FIC, né, o Festival Internacional de Corais de Maringá. Quando eu vi a apresentação, especificamente dessa música que a gente vai cantar agora, eu me apaixonei. Eu não conhecia música, eu me apaixonei e eu quis cursar regência. Tanto é que tem a música que a gente está trabalhando agora no repertório, né, que é o Jack Soul Brasileiro. Foi a música assim, que mais me marcou, mais me tocou, assim, porque eu não conhecia aquela música, mas o texto dela, né, a poesia que ela tem ali, que o Leline escreveu, me tocou muito, falando sobre essa coisa da música. Eu estava estudando música no momento e eu me deparei com aquilo e eu falei assim, nossa, é isso, eu acho que eu preciso fazer isso, né? E foi aí que eu determinei que eu iria fazer regência mesmo, assim. Então trago para vocês aqui essa música que é muito afetiva para mim, Jack Soul Brasileiro, de Leline, com arranjo de André Protásio.